Então, é um caso típico de uma apropriação indébita. Evidentemente, posteriormente, se instauraram mais ações cabíveis, tanto ação civil para reparação de danos materiais, quanto danos morais, quanto a própria ação penal pelo crime de apropriação indébita. Mas, gente, isso dá uma dor de cabeça do caramba para o cliente, né? Não para o advogado. O advogado acha bom, achei bom, faturei um dinheirinho, o leitinho das crianças. Mas há necessidade sempre de se tomar muito cuidado. Olha lá o que diz o artigo 168, parágrafo 1º do Código Penal em relação ao aumento de pena. Causa de aumento de pena. Parágrafo 1º. A pena é aumentada de 1/3 quando o agente recebeu a coisa em depósito necessário. Inciso 2º, na qualidade de tutor, curador, síndico, liquidatário, inventariante, testamenteiro ou depositário judicial. E inciso 3º, em razão de ofício, emprego ou profissão. O pressuposto da apropriação indébita é que, inicialmente, o agente recebe a posse ou detenção lícita da coisa, mesmo sem ter ainda o propósito de cometer um crime. No momento subsequente, quando ele teria que restituir, devolver a coisa, ele se nega a fazê-lo ou passa a agir em relação à coisa como se fosse dono, vendendo, doando, etc. Exemplo: X aluga o carro de Y, mas gostou tanto dele que não devolveu. Nesse caso, Y cometeu o crime de apropriação indébita. Notem, existe aqui uma relação lícita. Ele alugou o carro. Estabeleceu um negócio de locação, de aluguel. O outro entregou o carro para ele de forma desviada, despreocupada. Era um negócio. Só que o cara gostou tanto do carro que quis ficar com o carro para ele, né? Então, houve aí a caracterização do crime de apropriação indébita. Mais uma situação. A vai a uma locadora e aluga uma fita de vídeo. Se ele se negar a devolver a negativa de restituição que eu falei para vocês, ou passar a agir em relação à coisa como se fosse o dono, doar, vender, emprestar, caracteriza-se a apropriação indébita. O bem jurídico protegido aqui no crime é o quê? O patrimônio, a posse e a propriedade. Sujeito ativo do crime pode ser qualquer pessoa que previamente tenha entrado na posse ou detenção lícita da coisa. Se um funcionário público leva o seu computador para casa, a princípio configuraria o crime de apropriação indébita. No entanto, a apropriação indébita praticada por funcionário público torna-se peculato. Ele possui a posse ou detenção em razão do cargo, aquilo que a gente chama de peculato apropriação. O bem não precisa ser público, basta que o funcionário tenha posse ou detenção em razão do cargo. Pode ter sido até um bem que tenha sido apreendido aí pelos agentes públicos. Outra situação, a disputa com B um carro na justiça. O juiz decide que durante o litígio será nomeado um funcionário público que trabalha num depósito público como depositário do bem. Se este funcionário público ficar com o bem, se caracteriza também o crime de peculato, artigo 312 do Código Penal, também o peculato apropriação. Olha lá o que diz o artigo 312 do Código Penal. Peculato, artigo 312. Apropriar-se o funcionário público de dinheiro, valor ou qualquer outro bem móvel, público ou particular, de que tenha posse em razão do cargo ou desviá-lo em proveito próprio ou alheio. Pena, reclusão de 2 a 12 anos e multa. Então aqui no caput você tem esse verbinho apropriar-se, que vai caracterizar o peculato apropriação, e você tem esse outro verbinho aqui, desviá-lo, que vai caracterizar o peculato desvio. Então, o peculato apropriação caracterizaria a apropriação indébita
se o agente não fosse funcionário público. Por ele ser funcionário público e pelo bem parar na sua detenção, na sua posse lícita em decorrência de cargo, emprego ou função, é crime de peculato. Se não fosse isso, seria o crime de apropriação indébita. Sujeito passivo do crime tem que ser o proprietário ou o possuidor da coisa. Exemplo, se um funcionário público leva o computador de seu colega de trabalho para casa, aí trata-se de apropriação indébita e não de peculato, porque o delito não ocorreu em proveniência do desempenho de cargo, emprego ou função e não houve o aproveitamento da sua qualidade de funcionário público. Importante, a conduta do crime de apropriação indébita fala em apropriar-se, que quer dizer assenhorar-se, transformar a coisa em sua. Aí dentro do próprio verbo apropriar-se já se encontra inserido o quê? O ânimos furante. A intenção de posse definitiva, a intenção de assenhoramento que geralmente vem representada pela expressão para si ou para outra. Há duas formas de se cometer o crime de apropriação indébita. A primeira forma é a apropriação indébita propriamente dita. Significa receber a posse ou detenção lícita da coisa e dispor da coisa como se fosse sua, vendendo, doando, consumindo, se for bem consumível. Exemplo, alugar uma fita de vídeo e posteriormente doá-la. E também por negativa de restituição. Há duas situações em que ocorre a negativa de restituição, mas não se configura a apropriação indébita. Quando existe o direito de retenção, um exemplo é o depósito por equiparação do Código Civil. Um hotel, por exemplo, é depositário em relação às malas. Por lei, ele tem o direito de retenção das malas se as despesas não forem pagas. Não se trata de apropriação indébita. E quando existe o direito de compensação, A deve R$1.000 a B e B deve R$500 a A. A pode reter R$500 por força da lei. É o que estabelece o Código Civil. Diz o artigo 168 que a coisa tem que ser alheia e móvel. A coisa precisa ser móvel em essência, móvel para o direito penal, que é tudo que é passivo de deslocamento sem perda da sua substância. Em princípio, pode ocorrer a apropriação indébita de coisa fungível. A coisa fungível é aquela que é passível de se substituir por outra da mesma espécie, qualidade e quantidade. Por exemplo, dinheiro. A contrata um advogado e dá a ele uma procuração com plenos poderes para receber, dar quitação, etc. Se ele recebe o dinheiro de seu cliente, comete o crime de apropriação indébita. A empresta R$1.000 a B para que ele pague após um mês. Se B não pagar, não se caracteriza a apropriação indébita. O ato de emprestar dinheiro chama-se mútuo. No contrato de mútuo, há a transferência de propriedade. A coisa emprestada é de quem a tomou, não é coisa alheia. A tem direito de crédito em relação a B. Se a coisa fungível é dada em mútuo, também não se trata de apropriação indébita. Quando se faz um depósito no banco, o banco é depositar em relação ao dinheiro. No depósito, a transferência da coisa ao direito de crédito do cliente. Importante, muito importante, prestem atenção para não cair em esparrela. Prestem atenção para não dar bobeira na hora do exame de ordem, para não dar bobeira na hora da prova, para não dar bobeira na hora do concurso público.
Não se configura a apropriação indébita quando a coisa for dada em mútuo e quando a coisa for dada em depósito, banco, cooperativa, etc. Nestas hipóteses, não vai haver apropriação indébita. Por quê? Porque a coisa não é alheia. Por quê? Porque a transferência da coisa. A transferência da coisa. Então, fiquem atentos. Requisitos para a configuração da apropriação indébita. Primeiro, prévia posse ou detenção lícita da coisa, salvo se tratar-se de peculato. E 2, agir em relação à coisa como se fosse seu dono, ou se negar a restituí-la. O simples atraso na devolução não configura apropriação indébita, salvo se tratar-se de contrato de mútuo ou de depósito. A posse ou detenção tem que ser desvigiada. A posse, por natureza, ela é sempre desvigiada, leva sempre à apropriação indébita. A detenção, no entanto, pode ser vigiada ou desvigiada. Sendo vigiada, levará ao furto. Sendo desvigiada, levará à apropriação indébita. O que é a posse? Posse é exercer em seu nome algum direito real sobre a coisa. Um exemplo, sujeito que aluga um carro. Ele tem a posse do carro alugado. Detenção é uma posse precária. O sujeito conserva a coisa em nome de terceiro, ao qual se acha vinculado e cumprindo ordens. Exemplo, caseiro do sítio, motorista em relação ao patrão. Então, o detentor ele não usufrui da coisa, ele tem a coisa em nome de terceiro. Então, A é contínuo de uma empresa e vai à rua realizar pagamentos para 3 pessoas. Ele é detentor do dinheiro dos pagamentos. Ele está cumprindo instruções. Se ele fugir com o dinheiro, caracteriza-se a apropriação indébita, pois a detenção é desvigiada. Não houve o mútuo, não houve a transferência de propriedade. Importante, para fixar, a coisa fungível só deixa de caracterizar a apropriação indébita se for mútuo ou depósito. Vou repetir de novo. A coisa fungível só deixa de caracterizar a apropriação indébita se for mútuo ou depósito. Vou falar de novo para fixar. Não quero ver o senhor, não quero ver a senhora, não quero ver a senhorita errando de bobeira. Então, atenção. A coisa fungível só deixa de caracterizar a apropriação indébita se for mútuo ou depósito. Um caixa de banco em relação ao dinheiro, ele tem a detenção vigiada pelo fiscal, pelo tesoureiro, modernamente, pelas câmeras do local. Se ele subtrair o dinheiro, se caracterizará um furto. A vai à biblioteca, pega um livro e começa a ler. Vendo que o bibliotecário se distraiu, ele esconde o livro na roupa e sai. A tinha a detenção vigiada da coisa e, portanto, também caracterizou o crime de furto. A chega de carro num local e B, fingindo ser manobrista, se apresenta para pegar o carro. A dá a chave do carro para B, que some com o veículo. Trata-se, neste caso, de estelionato, pois A entregou a coisa e B fingiu-se para que a coisa lhe fosse entregue. Então, houve aí o quê? Emprego de fraude. Houve aí o induzimento da vítima a uma falsa percepção da realidade. Houve aí a intenção de se apropriar da coisa alheia utilizando-se da fraude. Daí a caracterização do crime de estelionato. Por que não caracteriza a apropriação indébita? Porque o ânimos, o dolo do agente, ele é
anterior à aquisição da posse da coisa. E para a aquisição da posse da coisa, ele emprega do meio de execução fraude, o que vai acabar caracterizando o crime de estelionato e não de apropriação indébita. Pode-se dizer neste exemplo que B tinha a prévia detenção lícita da coisa. No entanto, quando ele recebeu a coisa, ele já tinha intenção de apropriar-se dela. Houve dolo ab initio, ou seja, dolo de início, dolo anterior. Por isso, não se configura a apropriação indébita, e sim o estelionato. Na apropriação indébita, quando o sujeito recebe a coisa, ele não tem ainda pré-concebida a ideia de ficar com a coisa. Ele só passa a desejar a coisa a partir do momento que ele entra na posse da coisa, a partir do momento que a coisa é entregue a ele, aí surge a intenção dele de se apropriar. Num único dia, se inscreve em 30 locadoras e pega a quantidade máxima de fitas de vídeo permitida em cada uma sem intenção de devolvê-las. Trata-se, neste caso, de crime de estelionato, pois há o dolo ab initio, ou seja, o dolo de início, o dolo anterior. O crime de apropriação indébita admite tentativa? Há duas maneiras de se consumar o crime de apropriação indébita. Primeira, negativa de restituição. Aqui não tem como falar em tentativa. Não admite tentativa, ou o sujeito devolve ou não devolve, ou seja, é cobrado. Fez a restituição, não existe o crime, não fez a restituição, o crime está caracterizado, não há possibilidade de forma tentada. E a apropriação indébita propriamente dita, que é dispor da coisa como se ela fosse sua, essa sim admite forma tentada, porque o intercrimes é fracionado e podem ocorrer circunstâncias alheias à vontade do agente que impeçam a efetiva consumação do crime. Então, causas de aumento de pena no crime de apropriação indébita. Parágrafo 1º. A pena é aumentada de 1/3 quando o agente recebeu a coisa em depósito necessário, na qualidade de tutor, curador, síndico, liquidatário, inventariante, testamenteiro ou depositário judicial e em razão de ofício, emprego ou profissão. Então, o inciso 1º, ele fala em depósito necessário. O depósito necessário divide-se em 3 modalidades. A primeira modalidade é o depósito miserável. É o depósito feito por ocasião de uma calamidade pública, tragédia, terremoto, furacão, incêndio de grandes proporções, inundação, etc. Seria o caso de, por exemplo, estabelecer-se que um determinado estádio de futebol será o depósito dos bens das pessoas que sobraram da tragédia. Este é o único caso de depósito necessário em que cabe a causa de aumento de pena do inciso 1º. Por que, professor? Já vamos ver. O segundo é o depósito legal. Ele é feito somente nos casos expressos em lei. Supondo que A e B disputam um carro na justiça, o juiz pode determinar que este carro fique com um dos dois, com um terceiro, ou então com um funcionário público que trabalha num depósito judicial. Nesta situação, se o depositário for um particular, incide o inciso 2º, depósito judicial. Se for um funcionário público, incidirá em peculato. Depósito por equiparação. Por determinação legal, se equipara a figura do depositário, os donos de hotéis, pensões, pousadas, etc., em relação às bagagens. Nessa situação, incide o inciso 3º, em razão de ofício, emprego ou profissão. Então, é por isso que eu falei para vocês aqui atrás que o depósito miserável é o único caso de depósito necessário em que cabe a causa de aumento de pena do inciso 1º. Por quê? Porque os outros casos de depósito necessário, o depósito legal caracteriza o inciso 2º e o depósito por equiparação caracteriza o inciso 3º. Então, o único caso que caracteriza o inciso 1º é
o depósito miserável. O inciso 2º fala em tutor, curador, síndico, liquidatário, inventariante, testamenteiro ou depositário judicial. Os menores são representados, assistidos pelos seus pais. Menores estão sob o poder familiar dos pais. É nomeado um tutor quando o menor não tem nenhum dos dois pais, ou então quando estes estão em local desconhecido. O tutor vai administrar a pessoa e os bens do menor, e anualmente ele deverá prestar contas da administração dos bens ao juiz. Será nomeado um curador quando se tratar de um maior que precise ser interditado, um louco, por exemplo. O curador administrará os bens do maior interditado. Os menores também podem possuir um curador em determinadas circunstâncias. Numa empresa, quando o passivo é maior que o ativo, ocorre a chamada falência. Quando uma empresa entra em processo de falência, é nomeado um síndico que representará a massa falida. O liquidatário faz o mesmo papel do síndico, porém no caso da liquidação extrajudicial, que ocorre com as instituições do sistema financeiro. O inventariante é aquele que representa o espólio. Ele geralmente é um dos herdeiros. O testamenteiro é a pessoa encarregada de dar cumprimento a um testamento. O depositário judicial é aquele que, por determinação do juiz, deve guardar o bem. Pode ser que o depositário judicial seja um particular. Neste caso, a situação se enquadrará no inciso 2º. O depositário judicial ele se difere do depositário público. O depositário judicial é aquele que, por determinação do juiz, deve guardar o bem. Pode ser que o depositário judicial seja um particular. Neste caso, a situação se enquadrará no inciso 2º. O depositário público. No caso do depositário público, não se trata de apropriação indébita, e sim de peculato, porque se trata de funcionário público. O inciso 3º fala em razão de ofício, emprego ou profissão. O termo ofício remete à ideia de trabalhos manuais, carpintaria, pintura, artesanato, etc. Emprego dá a ideia de vínculo empregatício, horário e instruções a cumprir. Já a profissão parece ter o sentido de autonomia profissional autônomo, trabalho por conta própria. Exemplo, quando um advogado com uma procuração de plenos poderes, assinada pelo seu cliente, se apropria do dinheiro recebido por ele. Outro ponto importantíssimo, apropriação indébita previdenciária, prevista aí no artigo 168-A do Código Penal. Deixar de repassar à Previdência Social as contribuições recolhidas dos contribuintes no prazo e forma legal convencional. Pena, reclusão de 2 a 5 anos e multa. Parágrafo 1º. Nas mesmas penas incorre quem deixar de: primeiro, recolher no prazo legal contribuição ou outra importância destinada à Previdência Social que tenha sido descontada de pagamento efetuado a segurados, a terceiros ou arrecadada do público. Segundo, recolher contribuições devidas à Previdência Social que tenham integrado despesas contábeis ou custos relativos à venda de produtos ou à prestação de serviços. Terceiro, pagar benefício devido a segurado quando as respectivas cotas ou valores já tiverem sido reembolsados à empresa pela Previdência Social. Parágrafo 2º. É extinta a punibilidade se o agente espontaneamente declara, confessa e efetua o pagamento das contribuições, importâncias ou valores e presta as informações devidas à Previdência Social na forma definida em lei ou regulamento antes do início da ação penal.
Parágrafo 3º. É facultado ao juiz deixar de aplicar a pena ou aplicar somente a de multa se o agente for primário e de bons antecedentes, desde que tenha promovido, após o início da ação fiscal e antes de oferecida a denúncia, o pagamento da contribuição social previdenciária, inclusive acessórios, ou o valor da contribuição devida, inclusive acessórios, seja igual ou inferior àquele estabelecido pela Previdência Social administrativamente, como sendo o mínimo para o ajuizamento de suas execuções fiscais. Trata-se de uma modalidade de apropriação indébita em que o sujeito passivo é a Previdência Social. O empregado tem descontada no seu pagamento a contribuição para a Previdência Social. Quem a desconta é o empregador, ele é substituto tributário. No entanto, esta importância pertence à Previdência Social e não ao empregador, que tem a obrigação de repassá-la. Sendo a Previdência Social uma autarquia federal, a competência para julgar e processar a apropriação indébita previdenciária é da Justiça Federal. Apropriação de coisa havida por erro, caso fortuito ou força da natureza. Preste atenção aqui, porque muita gente fala assim, achado não é roubado. É verdade. Achado não é roubado, mas achado é apropriado indevidamente. Então, prestem atenção. Apropriação de coisa havida por erro, caso fortuito ou força da natureza. Artigo 169 do Código Penal. Apropriar-se alguém de coisa alheia vinda ao seu poder por erro, caso fortuito ou força da natureza. Pena, detenção de 1 mês a 1 ano ou multa. Parágrafo único. Na mesma pena incorre apropriação de tesouro. Quem acha tesouro em prédio alheio e se apropria no todo ou em parte da cota que tem direito o proprietário do prédio. Inciso 2º, a apropriação de coisa achada. Quem acha coisa alheia, perdida, e dela se apropria total ou parcialmente, deixando de restituí-la ao dono ou legítimo possuidor ou de entregá-la à autoridade competente dentro do prazo de 15 dias. Então, achado não é roubado, mas achado pode ser apropriação de coisa achada, conforme está previsto no artigo 169, parágrafo único, inciso 2º do Código Penal. O artigo 169 fala da apropriação de coisa havida por erro. Na apropriação de coisa havida por erro, o erro pode ser quanto a coisa ou quanto a pessoa. Ela se dá, por exemplo, quando uma mulher atende um entregador que vai ao seu local de trabalho para entregar uma joia endereçada a uma pessoa com o seu nome, dizendo que é a do seu namorado. A coisa vem por erro na sua mão. Ela não induziu o entregador em erro, pois se houvesse essa indução, seria crime de estelionato. Se um funcionário público percebe que foi feito um depósito incorreto na sua conta, se for provado que o funcionário público não tinha direito a este pagamento e ele tiver levantado o dinheiro, se configurará a apropriação de coisa havida por erro. O erro também pode se dar em relação à coisa. Ocorre, por exemplo, quando uma pessoa vai a uma loja e compra uma bijuteria folheada a ouro e, ao chegar em casa, percebe que o vendedor lhe entregou uma joia verdadeira. A apropriação de coisa por caso fortuito ocorre quando, por exemplo, um sujeito tem uma fazenda sem gado e o gado do vizinho ultrapassa a cerca e vem para o seu terreno.